A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, né? Um compromisso autêntico, compromisso que temos, compromisso relevante com a nossa fé cristã. Trazemos aqui assuntos que abordamos alinhado, coeso com as Sagradas Escrituras. Trazendo aqui, fazemos uma análise dos textos bíblicos e trazemos aqui uma abordagem coerente com as Sagradas Escrituras. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre o Natal, né? Como tinha prometido, né? Estamos examinando os tópicos de ensinamento para os cooperadores de jovens e menores, né? E um tópico que deixou muito a desejar é o tópico 9, dizendo que o nascimento de Cristo foi só um fato histórico, que não houve nada mais do que um fato histórico. Irmão, isso daí é uma coisa muito grave, irmão. Irmão, o único nascimento na história que foi um milagre de Deus, né? Cristo nasceu não pela coabitação de Maria com José, mas nasceu pela obra do Espírito Santo. Foi esse o anúncio que o anjo Gabriel trouxe para Maria: descerá sobre ti, né, o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E o filho que te há de nascer há de ser por obra do Espírito Santo. Então não é só um fato histórico, mas foi um grande milagre. E um grande milagre ali, irmão, nascimento de Cristo, é Deus provando o seu amor, cumprindo o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outro fato grandioso, irmãos, porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, que nós vemos capítulo 12, a mulher e o dragão, a mulher é a igreja, e o dragão é o diabo, e a guerra que se travou-se ali numa expressão ali, no céu, entre Miguel e seus anjos, e os anjos caídos. Então a gente olhando assim de primeira mão, parece que foi uma guerra paralela, uma guerra do diabo contra os anjos de Deus. Mas quando nós vamos ver na realidade, irmãos, aquela guerra se deu no ministério de Cristo, porque não tem como um demônio guerrear com Deus, irmão. É um mosquito diante de um leão. Não existe essa guerra paralela dos espíritos malignos, dos demônios com Deus, irmão. Deus é o Criador, os demônios são criaturas. Como é que as criaturas vão guerrear contra o seu Criador? Então, Cristo, Deus homem, se vestiu de pele humana, nasceu no ventre de Maria. Nasceu do ventre de Maria. Por que ele teve que nascer? Ele entrou pelo caminho da legalidade. Depois foi circuncidado no 8º dia.
cumpriu toda a lei. Quer dizer, ele entrou pela legalidade. Agora, quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo de todos os evangelhos, ali do capítulo 1 até o 6, nós vemos os demônios se manifestando. Os demônios chegavam diante de Cristo e ajoelhavam diante dele e o adoravam. Então, toda essa cena de Apocalipse, da guerra, de Miguel, seus anjos, contra os demônios, irmão, esta guerra aí, ela não se travou lá, se travou no ministério de Cristo. Cristo teve que ser homem, que se encarnar, para o diabo ter condição de se aproximar dele. Como é que o diabo vai brigar com Deus, irmão, o seu Criador? Agora, quando retrata o Apocalipse, essa guerra, esta grande batalha, está se referindo também a nós, que automaticamente, quando o diabo nos ataca, indiretamente ele está atacando a Deus, nesse sentido. Então, o nascimento de Cristo tem por trás do pano de fundo toda uma grande guerra. E é por isto que vêm os anjos, o exército celeste, e celebram o nascimento de Cristo. Celebrando por quê? Um exército de anjos mostrando que um soldado guerreiro estava nascendo para a guerra, para vencer os exércitos dos demônios, para vencer aquele que detinha a chave, o império da morte. Então Cristo nasceu. Então tem todo um contexto de uma obra gigantesca espiritual. Amanhã eu vou ver se amanhã dá para me fazer o vídeo, Paulo linkando o ministério da piedade, falando de Cristo, linkando a morte, o nascimento, morte e ressurreição. E ali ele coloca ali que a cruz de Cristo, ela não começou no Calvário, ela começou no nascimento de Cristo. Cristo já nasceu sabendo que ele nasceu sabendo que ia morrer, que ia ser crucificado. Mas este vídeo nós vamos fazer do Ministério da Piedade, vamos ver amanhã. Irmão, o Natal é uma grande festa global no mundo inteiro. Tem por trás do Natal uma esfera comercial muito grande, de presente, de brinquedo, onde as empresas, instituições doam comidas, brinquedos para as famílias menos favorecidas. As empresas, os funcionários recebem cesta básica. Esse é o presente também de Natal. Agora, irmão, o nosso problema que nós vamos tratar aqui é sobre 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Todas as igrejas comemoram, tanto a igreja católica, protestantes, como todas as igrejas comemoram. Então, eu tenho os dados aqui históricos, da onde começou a primeira vez o Natal. Foi no reinado do rei Aureliano, 273 depois de Cristo. Então, ele colocou que 25 de dezembro é a data do nascimento do Deus Sol, do invicto Sol. Era um culto pagão que tinha. Então Aureliano associou o dia do nascimento do Deus Sol ao nascimento de Cristo. Vale lembrar, irmão, que aí, terceiro século, muitos
da patrística já tinha ali uma influência muito grande do paganismo que estava predominando. Era poucos os pais da patrística que não tinham se paganizado, que não estava na influência grega e pagã. Então, 273 depois de Cristo, foi que foi instituído pelo rei Aureliano. E aí no quarto século entra Constantino, que também colocou lá a celebração. E depois o Papa Júlio, lá no ano 354, instituiu o Natal como festa pagã. E associou o nascimento do Deus Sol com o nascimento de Cristo, porque ele queria converter os pagãos ao cristianismo. Então, ele colocou esta data também, linkou o nascimento do Deus Sol com o nascimento de Cristo. Agora alguém diz, é proibido celebrar o nascimento de Cristo? Claro que não, irmão. Nós podemos celebrar. Não significa celebrar que nós temos que pôr uma data lá. Fazer uma data. Pegar o 25 de dezembro, que é uma data pagã, e associar a Cristo, irmão. Irmão, aí eu acho muito grave, irmão. Muito graves. Irmão, deixa eu só falar para os irmãos. Dá um exemplo aqui. A arca de Deus, ela estava em Jerusalém. E ela passou 20 anos na terra dos filisteus. E lá, quando ela entrou na terra dos filisteus, irmão, Deus feriu os príncipes dos filisteus de hemorroida e praga de rato. Então, os príncipes dos filisteus falaram, não fique a arca com nós. Façamos um carro novo e colocamos o carro dentro e enviemos à terra de Israel. E eles fizeram. Falaram assim, ó, nós colocamos os boi, as vacas, nós prende os bezerros, que a vaca de maneira nenhuma deixa os bezerros. Nós prende os bezerros e põe as vacas para levar essa arca. Se ela entrar na terra de Israel, é porque nós pecamos contra Deus. Né? E eles puseram os carros, a arca naquele carro, e aquelas vacas iam berrando, e os bezerros presos, e ela entrou na terra de Israel. Quando chegou na terra de Israel, irmão, era por lei de Moisés. A arca, quem tinha que levar ela eram os sacerdotes. Era feito uns paus grandes, assim, punha nos ombros do sacerdote, e eles carregavam a arca. Então o que foi que Davi fez? Né? Deixou a arca ser carregada por boi. Pegou o modelo dos filisteus, né? E implantou em Israel. Deixou os bois levar a arca, irmão. E como tinha buraco, os bois pisavam nos buracos e a arca pendia para um lado, pendia para o outro. E Uzá, com medo da arca cair, pôs a mão e o Senhor fulminou ele na hora. Então, a fonte disso daí foi a cópia do modelo pagão. Trouxe o modelo pagão para Israel. A ira de Deus se acendeu contra eles. Então, é do mesmo jeito, 25 de dezembro. É um modelo pagão que foi trazido para o cristianismo. Agora, fora disso daí, nós celebramos a Cristo todo o tempo na minha vida. Eu celebrei muito o Natal quando era católico.
quando estava no paganismo. Quando vim para o cristianismo, eu abandonei essa prática, irmão. Outra coisa, aqui eu estou aqui com dado histórico, de historiadores, irmão. Os historiadores, que é a minha área também da história, os historiadores, eles não têm foto do passado, mas eles têm pedaço da história. E com os pedaços da história, eles montam um mosaico, entendeu? Eles constroem tudo dentro dos pedaços da história que foi trazido. E aqui nós temos aqui da Espanha, o professor Ramon Terra. Ele foi professor da Faculdade de Cantábria, que na Espanha. Ele é especialista em História do Novo Testamento. Ele é especialista na ciência da religião. Então ele fala aqui que o Natal, Constantino trouxe o culto do Deus Sol e juntou com Deus cristão e autorizou a celebração do nascimento de Cristo. Quer dizer, ele cristalizou os deuses pagãos. Então, esse tempo que o Natal foi levantado foi um tempo de desvio da fé, um tempo de apostasia da igreja. Aqui já tinha o paganismo, já estava infiltrado dentro da igreja, o paganismo já estava infiltrado. Então, ele, como o reino de Roma estava fragilizado, ele usou de um argumento de unir os cristãos, uma forma de unificar o seu reino, né? Unificar e trazer todos para um consenso. Foi um tempo, ele deu liberdade dos cristãos, a perseguição tinha acabado. O rei, antes de Constantino, foi um rei muito truculento, perseguiu os cristãos. Os bispos que vieram daquele cenário vinham com as costas todas marcadas de vergão, que tinha apanhado, homens sofridos. Mas aí, irmão, aí entrou o paganismo, entrou em cena, né, e infiltrou na igreja. Então, o Natal é uma fabricação pagã. Se ressuscitasse o apóstolo Paulo e dissesse para ele: Paulo, você conheceu o Natal? Ele ia falar que não conheceu, porque este Natal ele foi produzido na patrística e não no período apostólico. É um período em que o Natal aconteceu e sua celebração ganhou popularidade. Foi no tempo de Aureliano, Constantino e o rei Júlio que o Natal foi colocado como o nascimento de Cristo. Só que quem estava por trás ali era o Deus Sol. Que o 25 de dezembro é o nascimento do Deus Sol e não o nascimento de Cristo. Não existe prova histórica, nem dia, nem mês, que Cristo nasceu. Não existe, irmão. E outra coisa, se fosse para fazer uma festa, comemorar o seu nascimento com uma festa, um dia específico, Cristo teria deixado escrito. E os apóstolos também. Os apóstolos, eles defenderam o evento da morte de Cristo, o evento do seu nascimento, da sua humanidade, né? O evento da morte e da glorificação,
mas nunca eles falaram de uma celebração, de um dia específico. Os anjos celebraram, os pastores celebraram, nós celebramos todo dia, não temos um dia específico. Agora, o problema é colocar uma data pagã associando a Cristo, sendo que nessa data é a data do nascimento do Deus do Sol invicto, né? É uma data pagã, irmão. Essa data surgiu quando a igreja estava uma mistura de cristianismo com paganismo, com política. Foi nessa época que surgiu o dia do Natal. Agora não tem nada. Nós celebramos o nascimento de Cristo, porque do nascimento de Cristo está conectando o humano com o divino, está revelando a sua humanidade, está revelando o objetivo do seu nascimento, por que que ele nasceu, por que que ele nasceu numa manjedoura. Os reis nasciam em berço de ouro, ele nasceu num lugar humilde, num lugar simples, para mostrar a beleza do Rei do Céu, para mostrar o Deus eterno que vestiu pele humana para habitar entre os homens. Então, o seu nascimento foi celebrado pelos pastores e pelos anjos. Foi celebrado. Não é pecado nós celebrar o nascimento de Cristo. Fora dessa data aí. Nós temos que celebrar o nascimento de Cristo diariamente. Não temos um dia. Celebramos todos os dias da nossa existência. Agora, celebrar Natal, porque Natal vem do nascimento de um Deus pagão, não de Jesus Cristo. Mas no outro vídeo vamos trazer um aspecto do ministério da piedade que elenca o nascimento de Cristo. Os irmãos colocaram no tópico que o nascimento de Cristo é só um fato histórico, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Ali tem todo um aspecto muito grande, um aspecto espiritual, um aspecto do sobrenatural de Deus que estava para manifestar na terra. O aspecto do cumprimento do ministério de Cristo como Salvador da humanidade. Fique com Deus. Ósculo santo na vossa face.